Sejam todas e todos bem-vindos aqui à nossa jornada do Clube do Livro. Hoje nossa jornada é com essa voz um pouco fanhosa, um pouco arrastada. Se também me vier a tosse ou o espirro, é também aí o presente dessa virose ao longo desses dias, tá bom? Então vamos lá para o nosso Clube do Livro. Eu estou aqui para apresentar a vocês o nosso 14º encontro do livro Voltei, a História do Irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier. Então, apresentado por mim, que você já conhece, Glécia Carneiro, tá certo? Então, vamos lá? Bom, começando essa nossa dinâmica, vocês sabem que esse é um trabalho do CAC, nosso Kardec Amor e Caridade Estudos Espíritas. Nós estamos aí nos canais do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, e você pode nos seguir, pode nos acompanhar. Nós estamos aí sempre com mensagens, com momentos de estudo, então fique conosco, nos acompanhe, e você terá sempre grandes novidades acerca do nosso trabalho. Nós estamos no capítulo 4, como eu disse a vocês, é o 14º encontro, nós estamos no capítulo Vida Nova, e hoje nós vamos fazer o item 4.2, impressões diferentes. Como de costume, nós vamos primeiro rememorar, para depois fazer a leitura do capítulo, depois algumas contemplações, e aí eu deixo o convite à reflexão para vocês. Então, sem muitas delongas, porque a voz também não está muito bonitinha, pegando água aqui, gente. Não sei nem se a voz está legal para vocês ouvirem, mas vamos rememorar o nosso capítulo anterior. Então, o item 4.1, ainda nesse capítulo 4, nós trabalhamos sobre o repouso breve. Então, o que é que nós estudamos na semana passada, né? O irmão Jacob, nesse item, ele descreve aí esses momentos de alívio e transição após o desencarne, né? Quando ele recebe essas sensações de alívio daquele corpo físico adoecido e também as sensações da transição desse mundo material para esse mundo espiritual. E aí, quando ele recebe a oportunidade desse repouso espiritual profundo, que ele é levado para a beira-mar por seus amigos espirituais, mentores, para que ele experimentasse mais facilmente esse desligamento desse corpo físico e o então merecido descanso inicial para que ele pudesse dar entrada a esse mundo espiritual. E esse repouso não é um sono comum, mas um período de recomposição vibratória, né, de reestabelecimento das suas forças físicas no sentido do plano espiritual, para que ele pudesse então transitar entre esses dois mundos, no qual essas forças superiores, e aí ele fala da presença desses irmãos espirituais, restabeleçam sua energia, harmonizar suas emoções e preparar esse espírito para a nova etapa, que é uma etapa também de muito trabalho e de muitas aprendizagens. Então, esse mundo espiritual não é um mundo do descanso eterno, é um mundo de continuidade eterna. E continuar não quer dizer repousar. Quem repousa não continua. Quem repousa não evolui, né? A gente sempre diz que a vida ela é feita de labutas e lutas diárias. Então, no mundo espiritual, seguimos a nossa labuta, a nossa luta, o nosso caminhar, e o nosso trabalho faz parte desse processo evolutivo aqui ou no mundo espiritual. Então, se reharmonizar é uma etapa em que Jacob vivencia no sentido de poder, então, seguir nesse mundo espiritual com seu trabalho. Então, o descanso no plano espiritual não é fuga das responsabilidades, mas parte de um processo de cura, reajuste, adaptação a essa nova realidade que todos nós vamos passar no sentido de novos compromissos e segmentos também dos compromissos também feitos aqui nesse plano material. Então, espíritos trabalhadores, mesmo dedicados, necessitam de pausas para não se desequilibrar diante das impressões do desencarne. Então, Jacob nos mostra muito isso, como esse processo de desencarne nesse item, ele é experimentado de maneira confusa, de sensações diversas, e muitas vezes sensações difíceis para ser experienciadas. Então, essa oportunidade de Jacob estar nesse mundo espiritual, ele precede por um momento de repouso. Por isso que o nome do item é repouso breve, porque é breve. Não é o repouso eterno, mas é um repouso breve que restabelece suas energias, reequilibra ele como espírito para que ele possa iniciar-se nesse mundo espiritual.
Então, a mente e o perispírito passam por um reajuste natural, semelhante ao convalescer após o esforço físico intenso na Terra. Então, após um longo dia de trabalho, até mesmo para aqueles que trabalham à noite, após uma noite longa de trabalho, é necessário um período de repouso, mas a gente não dorme por toda a vida após um dia de trabalho. A gente descansa, né? Muitas vezes o nosso descanso não é o suficiente, mas é o necessário. E se a gente olhar, a gente nunca descansa na mesma proporção que a gente trabalha. A gente, no máximo, aí, para quem ainda tem essa oportunidade, a gente dorme por 8 horas, nos restando aí ainda um bom tempo ao longo dessas 24 horas para o trabalho. Então, proporcionalmente, a nossa vida aqui encarnada é muito mais trabalho do que descanso. No plano espiritual não será diferente. Então, a mente e o perispírito passam por um reajuste natural, semelhante a esse corpo, e o repouso é concedido de acordo com o merecimento e as necessidades individuais sobre o amparo dos amigos espirituais. Então, esse descanso que Jacob vive também nos ensinado que ele é proporcional a essa nossa esse nosso merecimento, né? Essa nossa bem merecer diante dessas nossas escolhas e daquilo que fomos nesse mundo material. Então, aqui nesse item, ele percebe que o auxílio recebido demonstra a justiça e a misericórdia divina. Ele até fala como ele fica se questionando se ele merece aquilo tudo. Bezerra de Menezes ali ajudando nessa fase de transição. Então, essa misericórdia divina, ele chega a se questionar. E essa misericórdia vem como um processo de esforço e renovação para que ele, ao despertar, se sinta reanimado, fortalecido e mais consciente, e, portanto, apto a continuar sua jornada de autoconhecimento e serviço no mundo espiritual. Então, esse processo que ele vive nesse repouso breve é um processo de preparo para que ele possa viver nesse mundo espiritual e seguir no seu trabalho nesse mundo espiritual. Bom, finalizado esse nosso rememorar, vamos fazer a leitura desse capítulo. Peço desculpa mais uma vez por essa voz, acho que essa voz hoje não está bonitinha para escuta, mas é o que temos para hoje, né? Então vamos lá. Então, fazendo a leitura aí desse capítulo 4, que é Vida Nova, item 4.2, impressões diferentes. Despertando de alto, não podia precisar o tempo curto em que repousara. Continuava a filha ao seu lado, mas de ambos os benfeitores não havia sinal. Notificou Marta que se havia ausentado, porém não tardariam. Confiaram-me ela enquanto me aquietara. Contudo, estaria junto de mim em breve minutos. Sentia-me outro homem, movimentei os braços e ergui-me sem dificuldade. Tentei falar, e que alegria experimentei. Entendi-me com a filha querida à vontade. Expliquei-me que eu não havia repousado quando seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Indagou em seguida se me achava amedrontado e, como lhe demonstrasse a firmeza de ânimo que me possuía, cientificou-me de que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, consultando-me ao mesmo tempo se não me esperaria temos assistir, de algum modo, aos enterramentos do meu despojos. Respondi-lhe com meu interesse. Tudo que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Em verdade, animava-me outras disposições. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substâncias coloridas. Que sugestões surpreendentes em torno! As claridades solares, em derredor, revelavam maravilhosas cambiantes. Informou-me Marta de que, enquanto nossa mente funcionava, sob determinadas condições, vemos somente alguns aspectos do mundo. E por que eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam
com as visões que me encantavam os olhos? Respondeu negativamente. Muitos libertos da disciplina física, esclareceu, conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não se lhe modifica de pronto e prosseguem, vendo a terra nas mesmas impressões em que a deixara. Era o prodigioso o quadro. Senti forte impulso de postergar-me em sinal de reconhecimento à majestade divina. Tão grande leveza caracterizava agora o meu organismo que, contemplando, elevado às águas próximas, nela adivinhei pesadíssimo elemento. Pensei concomitantemente que, se eu tentasse, talvez conseguisse caminhar sobre as ondas líquidas, aureoladas, ao meu olhar de sublime coloração. Registrando-me o ânimo, a querida filha mostrou-se satisfeita. Desde o primeiro momento de nosso encontro, Marta revelava ansiedade de ver-me tranquilo e contente. Assim, finalizamos esse item, impressões diferentes, e vamos, então, retornar algumas contemplações, não é? Vamos lá? Retornar essas contemplações que eu separei aqui para que a gente pudesse refletir um pouco desse capítulo 4, Vida Nova, item 4.2, impressões diferentes. O próprio item já nos dá, né, as impressões diferentes do que ele havia sentido até agora. Olha meus passarinhos cantando na hora da gravação. Eu não sei se vocês conseguem ouvir daí. Volto a dizer, eles ficam aí soltos, viu? Não, ficam a conversar. Então vamos lá, né, meus passarinhos? Me distraí aqui na gravação. Impressões diferentes. Então, o próprio item nos dá uma noção de que ele vai tratar de impressões diferentes do que ele havia sentido até então. A primeira que eu destaco aqui, confiara-me ela enquanto me aquietara, contudo estaria junto de mim em breves minutos. Então, aqui, Marta, sua filha, avisa que os seus benfeitores saíram, até porque eles se ocupam de várias atividades, né, de várias missões, de vários trabalhos, né? Eles também são trabalhadores desse mundo espiritual. E um dos seus trabalhos é justamente nos auxiliar nesse momento de desligue do corpo material, mas a sua filha estava ali, abnegada, ou seja, se abstendo de qualquer outra coisa, sem se preocupar com mais nada, a não ser com aquela missão de estar ao lado do seu pai nesse momento do desenlace. Aqui eu queria chamar a atenção para quem puder olhar essa foto, né? Ela me lembra muito um livro que é denominado de O Voo da Gaivota, que é uma psicografia do espírito de Patrícia, de Vera Lúcia Marenzek, né? E que ela nos diz nesse livro, que é a última psicografia de Patrícia, pela sua tia Vera, ela diz que o espírito, ele enfim se torna livre, né? E aí ele pode alçar voos plenos e livres. Então eu botei aqui a gaivota, e eu até tenho tatuado em meu corpo a gaivota, porque eu acho que todos nós um dia se desprende dessa materialidade e voa de maneira muito livre, né? Nós somos um espírito que um dia voa livre em busca, né, desse mundo espiritual, dessa eternidade, e quem sabe retorna a esse corpo carnal, né, para cumprir outras e novas e quem sabe velhas missões que não foram cumpridas. Bom, voltando, né, aquele eu destaco, explicou-me que não havia repousado quanto seria desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Então, Marta que novamente diz que é preciso descansar, que ali ele não tinha conseguido restabelecer todas as suas energias e que assim que possível isso aconteceria. Esse repouso necessário para que ele pudesse se restabelecer. Então, aqui, né, cientificou-me de que Bezerra, em breves minutos, faria o corte dos derradeiros laços, que é aquele laço, né, que liga o corpo material a esse espírito, e para então esse espírito ser algo livre desse envoltório, dessa massa pesada, que é o corpo carnal, né? E aqui eu nem destaquei, mas ele traz no finalzinho, se me não inspiraria, temos de assistir de algum modo o enterramento dos meus despojos. Então, nesse momento também,
ela nos diz que esse desligamento ele acontece antes do enterrar dos seus despojos. E aí, às vezes, a gente ouve até dizer, né, a necessidade de, assim que o corpo físico ele morre, né, que ele realmente morre, o corpo físico, que não seja feito de imediato esse enterramento, ou essa cremação, para que dê tempo a esse espírito se desligar desse corpo, sem ele necessariamente ver esse processo de enterro ou de cremação. Então, sempre as religiões e a doutrina espírita também nos orienta que dê tempo a esse espírito se desligar desse corpo físico, de então ele desligar essas suas sensações para que esse momento do enterro ou da cremação não seja algo também impactante e angustiante para esse espírito. Então, aqui, novamente, Jacob nos ensina isso, né? Que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, ou seja, que o ligava ainda ao corpo físico, consultando-me ao mesmo tempo se me não inspiraria temos assistir de algum modo ao enterramento dos meus despojos. Respondi-lhe que, com meu interesse, tudo que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Então, ele estava ali disposto a aprender naquele momento. Então, tudo para ele, ele achava que era importante e é importante aos nossos ensinamentos. E aí, aqui traz, né, uma impressão muito legal que Jacob nos descreve, que ele diz: eu era o mesmo dos pés à cabeça. E aí ele se tocava, toquei meu veículo novo, que era esse espírito, de massa totalmente, sei que é meio redundante, gente, mas de massa tão imaterial, tão fluida, tão leve, mas que mantinha todas essas características dele, como ele era. Então, eu era o mesmo do pés à cabeça e ele funcionava regularmente. Agora, ele já não tinha mais doença nenhuma. Então, é uma impressão bem marcante que Jacob nos traz nesse momento. Fascinava-me, porém, acima de tudo, a forma que ele olhava o mundo agora, essa nova paisagem. Então, ele via tudo muito diferente: casa, vegetação, o oceano, tudo agora estava de maneira muito mais bela, muito mais livre, até a claridade solar revelava para ele maravilhosas combinações. Então, vejam como também esse olhar de Jacob, olha que impressão linda ele nos conta aqui, que nesse momento, após ele estar se desligando ou desligado desse corpo material, a visão sobre o mundo ela se altera e ela se torna muito mais bela, muito mais perfeita sobre esse mundo. Vamos lá, seguindo. Peraí que eu apertei o que eu não devia. Bom, informou-me Marta de que, enquanto nossa mente funciona sob determinadas condições, vemos somente alguns aspectos do mundo. Então, enquanto estamos aqui encarnados, temos realmente uma visão limitada. E eu ainda encareço Jacob, né? Aqui, se eu pudesse dizer a Jacob, como Marta disse, né, que nesse quanto carnado nossa mente funciona sob determinadas condições e, portanto, vemos ainda pouco o mundo, eu diria também, Jacob, que esse mundo aqui nos impede de admirar as coisas. Então, quantas vezes a gente vai enlouquecido ao trabalho, aos estudos, ou no nosso dia a dia, e a gente não para observar a beleza do mundo, a beleza da natureza, a beleza daquilo que Deus nos deu, né? O alimento, aquilo de que Deus nos deu, a nossa família carnal, a presença dos nossos bondosos amigos espirituais, a natureza. Então vejam que aqui na gravação do Espírito do livro do Clube do Livro, gente, que eu consigo parar e ouvir os meus pássaros cantando aqui no jardim, que todas as tardes, isso aqui é por volta das 15h30 que eu estou gravando isso, então, eu estou ouvindo eles cantarem, né? Eu boto água no meu jardim, boto sementes para eles, e eles vêm toda tarde. Mas quantas vezes a minha mente está fechada, meus olhos estão fechados, eu não vejo essa beleza. Então, Jacob nos traz essa impressão diferente de como somos limitados ao ver o mundo, né? E aí, seguindo, era prodigioso o quadro, e ele sentiu vontade de posternar-me, ou seja, ajoelhar, em sinal de reconhecimento da majestade divina, da beleza que era esse mundo, construído sobre os pormenores detalhes,
construído sobre riqueza de detalhes e perfeições. Às vezes eu me pego nas minhas vivências diárias, eu observo como Deus pensou nos mínimos detalhes. Ou seja, ele pensou em tudo que era necessário, né? A obstrução nasal, a voz piora, né, gente? Vou beber uma água de novo. Então, Deus pensa os mínimos detalhes. Para onde vai cada um dos nossos detalhes? Se a gente pensar no funcionamento orgânico, tudo foi pensado. O olho foi pensado num formato que possibilitasse que víssemos de determinada maneira, e ele ao mesmo tempo é úmido, porque tem lá uma glândula, ao mesmo tempo ele tem uma membrana que protege, ao mesmo tempo ele tem pelos que vai lá e também o protege, ao mesmo tempo que ele tem cor, enfim, ao mesmo tempo que ele representa a infinitude, eu estou falando do olho, mas se a gente olhar para as nossas mãos, se a gente olhar para uma árvore, se a gente olhar para o solo, se a gente olhar para tudo que é divino, a gente teria que fazer como Jacó, né? Como Jacob fez. Posternar-me, ou seja, ajoelhar, referenciar essa majestade que é divina. E aí, já finalizando, né, eu trago aqui, desde o primeiro momento de nosso encontro, Marta manteve sempre a ansiedade de o ver tranquilo, registrando bom ânimo, né, para que ele pudesse transitar de maneira plena, né? E aí ele traz, né, nesse momento, como é importante a presença não só dos amigos espirituais, mas também dos seus familiares, nesse momento de acolhimento, para que essas impressões que são vividas nesse momento do desencarne, elas sejam impressões que marquem positivamente esse espírito. Aqui a gente vê também esse fiozinho de prata que ainda liga Jacob ao seu corpo físico, e que esse desligamento que é feito por seus amigos espirituais seja feito de maneira paulatina, lenta, mas também que permita que esse desligamento ele seja feito em tempo hábil para que Jacob não carregue impressões que sejam prejudiciais à sua transição espiritual, tá bom? Então, finalizamos por aqui, né, esse nosso item 4.2, impressões diferentes, e eu convido a vocês a algumas reflexões que eu sempre deixo, né? E aqui nesse abraço de criança, nesse abraço juvenil, eu trago para vocês como a mudança de plano altera a nossa forma de perceber a realidade, né? Como isso mexe com a nossa forma de ver. E o que limita mais a nossa compreensão humana, o corpo físico ou o que está aqui nos nossos condicionamentos mentais? E estamos realmente preparados para o que vem após a vida física? Esse aqui eu já quero escolher e responder a vocês. Se não estamos, preparemos-nos, porque vai acontecer. E a doutrina espírita é um convite lindo para esse preparo. É uma oportunidade. Se você que nos ouve e ainda não conhece, está tendo o primeiro contato com essa doutrina a partir desse Clube do Livro, eu te convido a conhecer mais sobre a doutrina espírita. Numa casa espírita, num grupo de trabalho espírita como o nosso CAC, mas se não quiser, pode ser outro grupo, pode ser uma casa espírita da tua cidade, da tua região. Se não tem, nós temos muitos grupos hoje com trabalhos via online, né, pelas plataformas aí como o YouTube. Então, essa doutrina ela é muito esclarecedora e nos ajuda muito nesse preparo após a vida física. Em transições difíceis, né, como, por exemplo, nas mortes súbitas, qual o papel da serenidade para organizar a nossa mente? Então, se a morte nos bater de maneira abrupta, como será essa nossa transição? Como essa serenidade pode nos reorganizar? Então, são reflexões que eu deixo aí nesse abraço de menino para que vocês possam pensar. E aí, até o nosso próximo encontro, que o CAC sempre te aguarda na próxima semana para mais um Clube do Livro, com essa linda obra do médium Chico Xavier, que é o Clube do Livro. Então, eu te espero, eu te aguardo, te desejo uma semana de paz e bem, de melhoras para a nossa saúde, me incluo também nesse pedido aí de melhoras de saúde. Não nos deixe, siga aqui conosco.
nesse estudo. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco e saiba que eu vou estar sempre aqui com vocês, Glécia Carneiro, aqui nessa apresentação do Clube do Livro, com o livro Voltei, a história do irmão Jacob. Então, um abraço e até a próxima semana.